Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro. Estão faltando apenas 38 dias para o Natal. Este é o Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, Jornal Últimas Notícias, com o bloco Entendendo a Política. Hoje nós vamos contar uma história e depois vamos contextualizá-la. Mas sim, é uma história verídica, tá? Uma ex-primeira-ministra de Bangladesh, que seria um cargo equivalente a um ministro do Supremo aqui no Brasil, equivalente, né? Pelo menos com os mesmos poderes. Ela hoje foi condenada à morte por crimes contra a humanidade. Ela foi condenada por ordenar uma repressão violenta a estudantes que faziam uma manifestação. A ex-ministra é a Sheikh Hasina. Ela disse que não teve o amplo direito de defesa. Isso te lembra alguma coisa? E que sua condenação teve motivações políticas. Também te lembra alguma coisa? Então ela fugiu da Índia, ela fugiu para a Índia, de Bangladesh foi para a Índia. E na manhã de hoje ela nem compareceu ao tribunal. Qualquer semelhança com o Brasil é pura coincidência. Então vamos avaliar essa situação. O ministro, em uma manifestação de estudantes, mandou baixar o pau nos estudantes rebeldes. Foi esse o contexto aplicado. Então, aqui no Brasil, por ordens diretas de também um ministro, só uma pessoa mandou prender milhares de pessoas em uma situação subhumana, que manifestavam-se sem armas. Sim, sempre falei que ali no meio tinha pessoas más intencionadas, mas a grande maioria delas estavam apenas reivindicando alguma coisa. Algumas usaram a cor de nossa nação para manchar o brilho dos patriotas, mas era um grupo pequeno de pessoas em relação ao montante total. E o ministro sozinho expediu ordens para sequestrar e trancafiar pessoas inocentes. E até matou gente. Tirou vidas inocentes de pessoas que estavam apenas expressando a sua indignação. Há um sistema corrupto, ideológico, sem ética alguma. O mesmo ministro persegue um ex-presidente que sequer estava no Brasil na hora da manifestação. Um ministro que não pode sair de casa, pois é hostilizado. Suas atitudes são demoníacas, ferem toda a nação. Que há poucos anos atrás, se você se lembra, você nem sabia quem eram os ministros do Supremo, pois eles simplesmente faziam o seu papel. Outrora, os ministros não legislavam, somente julgavam casos de sua alçada. Eles não liberavam porte de 20 cigarros de maconha como coisa normal. E o traficante podia até ficar na frente das escolas, que não era considerado um traficante. Um Supremo que poderia dar anistia ao Lula, né? Com uma vasta lista de crimes, e deram ao presidente uma pensão vitalícia de R$10.000 da anistia, né? Sem contar que a ex-presidente Dilma também anistiada. Todos os partidos de esquerda negaram a anistia ao ex-presidente. Olha só, eu também não estou dizendo que Bolsonaro tem que ser anistiado. Só estou dizendo que tem que ter direitos iguais.
Eu só disse que os partidos de esquerda, quando foi para apoiar o seu presidente anistiado, a sua presidente anistiada, tudo bem. Mas quando entra em cena um adversário político que não tem histórico de corrupção passiva, como a do presidente Lula, aí não pode, né? Um Supremo com um ministro declaradamente sendo adversário político de um julgado. E declarou a morte política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, depois dessa desvantagem astronômica que todo mundo está vendo, até o presidente dos Estados Unidos entrou na parada. Elon Musk, um dos caras mais ricos do mundo, também comprou briga com Moraes. Até enquadrado numa lei de desrespeito à humanidade, Moraes foi. De perseguição política, onde ele respingou aí na sua esposa, no seu filho, até nos clientes do escritório de advocacia que ele é sócio, que a sua mulher gerencia. Eles também serão atingidos e foram enquadrados na lei Magnitsky. Todo o negócio da família foi. Também serão, resumindo aí, muita coisa óbvia que aconteceu em Bangladesh. Eles determinaram que quem desrespeita a família e a pátria deles tem que morrer. Aqui no Brasil, fazem leis para blindar pessoas que desrespeitam as leis magnânimas. Aí está a diferença entre os dois países. Diferença de personalidades. Então refaça o nosso modelo político. Não estou dizendo para aderirem à pena de morte. Vote em quem você tem aptidão. Se você é a favor da criminalidade, de roubar um celular aqui, outro ali, da liberação das drogas, vote em pessoas com essa mesma ideologia. Se você tem por princípios liberdade, princípios religiosos, se você é contra o crime, é contra dar esmolas como benefícios do governo, em vez de dar migalhas, aí você é a favor de ensinar esse povo a pescar. É claro, todo brasileiro saudável. Que todo brasileiro saudável no país gere sua própria riqueza. Procure candidatos que pensem da mesma maneira que você. Você está bem crescidinho para não acreditar em conto de fadas. Não existe almoço grátis. E exatamente por essas questões que o governo não enxuga suas contas. Você sabia? Mesmo os Correios hoje pode fechar suas portas. Ou você não escutou essa notícia no Jornal Nacional? Estão devendo muito mais do que eles podem pagar. Você sabia? Você que é de esquerda. E nesse mesmo exemplo, o governo anterior, Jair Bolsonaro, os Correios estavam dando lucros. Sabia? Olha aí na internet. Não dá para entender como esse governo botou pessoas incompetentes para manter a estatal e faliram literalmente. Então falta o quê? Falta pulso firme. E se pegarmos o exemplo de Bangladesh, mudaríamos a maneira de que nosso país é conduzido. Não vem ao caso, como eu falei antes, pena de morte. Longe disso. Mas vem ao caso de sermos mais rígidos. Para que tantas leis para... As leis só são feitas para os criminosos. Procure nas leis dos Estados Unidos. São 3, 4 folhas. Depois vem as inconsistências, né? Mas o cara roubou 1 bilhão do governo. Mas ele tem esse princípio aqui, ele pode ser solto por isso. Não!
Roubou 1 bilhão, tem que devolver, tem que ser preso. Fica aí a dica para nós iniciarmos a semana, esse pensamento, né? Bangladesh. Cara, é coisa de não se acreditar, hein? Bom, coisa de não se acreditar também o que a galera tá fazendo aqui no Brasil. Bom, pessoal, amanhã nós voltaremos com mais um bloco político para vocês. Vamos falar agora de esportes. Pessoal, folga pra galera, né? Folga de jogos, deixa eu aumentar o meu volume aqui. Folga de jogos para as equipes gaúchas. Mas o futebol feminino, segue em pleno funcionamento. Ontem, no Alfredo Jaconi, as mosqueteiras jogaram o jogo de ida contra as moças do Juventude, as Esmeraldinas, se eu não me engano. E o placar foi de 0-3 para os visitantes de Porto Alegre. E será um placar agregado, né, para... foi uma vasta vantagem aí do Grêmio contra as meninas de Caxias do Sul. E a grande final será em Porto Alegre City às 10 horas da manhã. Lá saberemos quem levará o título do Gauchão Feminino 2025. Bom, o Campeonato Brasileiro está interrompido, mas volta na quarta. Olha, mais 2 dias aí, volta quando o Grêmio recebe o Vasco em Porto Alegre City. O jogo terá a volta de Marcos Rocha e provavelmente não terá o William. Eu até tinha falado aí semana passada que provavelmente ele voltaria, mas ainda não está recuperado. E da parte colorada falaremos sim. Tem muito assunto, um deles é que o Santos ganhou do Palmeiras. Sim. O Palmeiras teve vários desfalques, 6 titulares e 6 reservas imediatos. Então o Palmeiras veio com uma equipe de sangue doce para o Santos. O Santos aproveitou essa oportunidade e ganhou a partida. E daí o Internacional continua com 37 pontos, o Santos 36, encostou aí no Inter, né? Já tá cheirando o cangote. Agora tem o Ceará, né? O Inter tem que enfrentar o Ceará, um time que está incomodando no momento. Sem contar que amanhã Borré e Carboneiro jogam. Aliás, Carboneiro fez o gol que deu a vitória aí à seleção, né? A sua seleção. Então, provavelmente ele jogará o tempo todo. Depois os dois viajarão muito tempo, né? Praticamente um dia inteiro, mais 12 horas. Entre idas e vindas, chegarão ao local do jogo somente na quinta de manhã e o jogo é na quinta de noite. Aí sim, serão avaliados pela equipe técnica e saberão se terão condições físicas de atuarem ou não. Resumindo, vai ser uma bronca contra o Ceará. Tá, pessoal, esse foi o Bloco Esportivo que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é o nosso patrocinador no Bloco Esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, vamos falar em relação à segurança pública. Um homem foi morto por disparos de arma de fogo no bairro Conceição, aqui em Bento Gonçalves. O crime aconteceu na manhã de ontem, domingo, por volta das 11h20 da manhã. Ele foi morto por disparos de arma de fogo na Rua Livramento, próximo a Embrapa, no bairro Conceição. Segundo informações, 2 indivíduos em uma motocicleta chegaram no referido endereço
e sendo que um deles desceu da moto e foi em direção à vítima, que estava em um imóvel, e efetuou os disparos. Então, depois da ação, os criminosos foram embora, fugiram. Foi acionada a Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que logo apareceram no local, sendo constatado o óbito da vítima. A Polícia Civil não tem informações sobre o ocorrido, por quê, e vai investigar as circunstâncias do fato. E antes disso, havia acontecido outro assassinato. 3 horas antes, em média 3 horas antes, no bairro Municipal, havia acontecido outro crime. Lá a vítima foi Jonathan Felipe Ferrão, de 38 anos. Ele foi morto atingido por disparos de arma de fogo. A vítima possuía um extenso histórico criminal, com antecedentes por ameaça, desobediência, furto, roubo de estabelecimento comercial, roubo de veículos, homicídio, 4 registros de furto qualificado e desacato. Então, de acordo com os fatos, a polícia está investigando se um crime tem a ver com o outro ou não. Somando esses 2 homicídios, a capital do vinho contabiliza 27 crimes violentos contra a vida no município este ano de 2025. Que coisa, né? Vamos a um pequeno bloco comercial, só o comercial da Harmony, e nós voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Ontem, domingo, aconteceu o segundo dia de provas do Enem, naquele caloraço do meio-dia. Aí foi que os portões abriram. A caminhada começou, sim. Foi ultrapassando mais uma fase para quem estava muito apreensivo. As notas finais do Enem podem ser usadas para quê? Você sabe? Acesso a universidades públicas, diversas modalidades para concorrer a bolsas de estudos integrais e parciais em universidades privadas, ingressos sem vestibular em faculdade. Ah, legal. E também serve para estudar fora do Brasil, lá em Portugal. Se você quer estudar lá, o Enem serve também. Para certificação de conclusão de ensino médio também serve. São vários os objetivos de fazer as provas e alcançar, a prova do Enem. Sim, é claro que agora tem mais alguns vestibulares até o final do ano, tipo da URGS, que é no final do mês agora. Mas a etapa do Enem finalizou. Foram 90 questões objetivas das áreas de ciências da natureza e a tão temida matemática. No Rio Grande do Sul, mais de 186 mil alunos participaram da prova, que teve a duração máxima de 5 horas. Foram 30 minutos a menos que o primeiro domingo de provas, você viu? Porque no outro domingo teve a redação. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira anunciou que no Brasil mais de 4,8 milhões de inscritos se inscreveram, na realidade, para fazer essa prova. E destes, a evasão foi pequena. Pequena, 30%, Então, só 70% dos inscritos compareceram para realizar o exame. E para fechar os benefícios de participar do Enem, os concluintes do ensino médio 2025, que fazem parte do programa Pé de Meia e participarão de 2 dias, e os que participaram dos 2 dias de prova, poderão receber um incentivo adicional de 200 pila em parcela única depositada na sua conta na Caixa Econômica Federal. Olha quantas vantagens tem de se realizar, de fazer o teste do Enem. Que legal, né?
Deixa eu tirar minha imagem da frente para você ver o que tem aqui atrás. É a imagem de fundo? Sim, é novamente da Ponte Ernesto Dornelles. Sim, é um assunto constante aqui no jornal, pois é um acesso de muita importância para a nossa região. E enquanto houver obras no local, o assunto vai continuar, pois sempre haverão alterações no trânsito em Bento Gonçalves e Veranópolis durante a recuperação dessa via. A partir de hoje, o itinerário muda de novo. Para você acessar a Ponte Ernesto Dornelles, o itinerário muda hoje. O Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, que é o DENIT, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, informam que a BR-470, a 470, no trecho entre Bento e Veranópolis, passará por alterações em horários de comboio e interdições totais, do dia 17 ao dia 21. De hoje até sexta. Resumindo, a partir de hoje, as mudanças são necessárias para a execução de serviços que exigem grande movimentação de materiais e equipamentos em diversos pontos da rodovia, o que requer ajustes temporários na circulação dos veículos. No sábado, dia 22, nesse sábado, dia 22, o tráfego volta aos horários anteriores do sistema de comboio, com bloqueio total às 23 e volta às 6 horas da manhã. E aos domingos o trânsito segue liberado no sistema Pare e Siga, das 6 às 23. Então os motoristas que tiverem que acessar o trecho, prestem bastante atenção nos horários ou usem rotas alternativas, como a de Cotiporã. Ela está aberta. E para saber esses novos horários, entre nesse QR Code aqui do lado e vá até o YouTube, na página do Jornal Últimas Notícias, e na descrição desse vídeo você terá os horários certinhos para fazer essa travessia de Bento a Veranópolis, de Veranópolis até Bento. Tá, pessoal? Um grande abraço a todos. Foi bom iniciar essa semana com vocês e voltaremos na sequência amanhã. Até lá, valeu, tchau!